E aí pessoal, falei que eu ia voltar hoje, ia dar uma palavra um pouco diferente e bem interessante, tá? Então vamos que vamos. Quero que vocês já abram lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 11 em diante. Olha que interessante. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja terra estava nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos cujas sementes estavam neles, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Tá, então vamos lá. Quem produziu relva, quem produziu as árvores, etc? A terra. Deus deu a ordem para que a terra produzisse, tá? Então agora vamos continuar no versículo 24. Disse também Deus, ainda capítulo 1, versículo 24: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então mais uma vez Deus dá a ordem: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, e a terra fez. Aí Deus vai e cria o homem no capítulo 26, mas a formação do homem só vai suceder no capítulo 2 ali, entendeu? E abençoou Deus o sétimo dia, já no versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que interessante. Vocês estão entendendo isso daqui? Todas as coisas vivas praticamente foram da onde? Vieram da terra, tá? Tirando os animais aquáticos que habitam na água, da terra, vieram da terra. Mas o que eu quero ensinar aqui para vocês, o que eu quero que vocês aprendam, não vai estar só reservado aqui. Olha o que é interessante entender isso daqui. Romanos capítulo 8, do versículo de número 19. A natureza criada aguarda em nós. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Você vê que forte isso daqui? Não, presta bem atenção nisso daqui. Que interessante. Eu vou ler de novo, só que eu vou ler na Bíblia judaica, tá? Para vocês entenderem como é forte isso. E aí vocês vão entender o porquê da terra ter criado. Entende? E olha aqui que o homem fez com a terra, tá? Não foi Deus, foi o homem. Porque quando o homem pecou, maldita foi a terra. Entende? O homem amaldiçoou a terra pela atitude dele. Vamos lá. Romanos 8, versículo 19. A criação aguarda
com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura, de que ela também será libertada da escravidão, à decadência, e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Sabemos que até agora toda a criação geme, como se sentisse dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos de Deus, isto é, temos o corpo redimido e libertado. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, se vemos o que esperamos, não se trata de esperança, afinal, quem espera por aquilo que vê? Mas se continuamos a esperar pelo que não vemos, então aguardamos ansiosamente por isso e com perseverança. E aí ele continua, de forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras. E aquele que investiga os corações conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque sua intercessão a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. 5. Então Jesus veio, morreu por nós, fomos adotados como filhos e esperando a redenção no céu, quando seremos, como diz, reconhecidos, dado um corpo de glória e a natureza vai ser liberta. Porque quem que colocou a natureza em maldição? O próprio homem, quando comeu do fruto. A queda do homem. Lá em Gênesis, capítulo 3, a queda do homem. Eu já quero pular aqui. Já no versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Olha que interessante. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Olha que interessante, agora, vamos lá. A natureza ela é viva, porque ela criou. A gente viu que foi a natureza. Deus deu a ordem para a natureza, cria, e ela criou. A natureza ela é viva e ela espera ansiosamente, ou seja, com grande expectativa, o manifestar dos filhos de Deus. Porque quando os filhos de Deus são manifestos, a natureza sabe que ela será liberta dessa maldição, desse jugo de escravidão que foi posto nela. Tá? E não foi por vontade própria, entende? Vamos lá, Romanos. Então, precisamos, primeiramente, a primeira coisa que precisamos ter: gratidão e humildade. Tá? Gratidão e humildade. Fomos salvos através de Jesus Cristo. A natureza aguarda ansiosamente a liberdade dela. Quando manifestar os filhos de Deus, somos os filhos de Deus. A natureza ela é viva. Ela só está como está hoje porque ela está aprisionada, até que tudo seja revertido e seja manifestado a glória de Deus. E por isso que muitas das vezes nós passamos e vemos Deus falar com a gente através da natureza. Muitas das vezes sentimos
a brisa. Muitas das vezes nós simplesmente vemos respostas para os nossos problemas, mas nós negamos. Nós temos sido ingratos com a natureza, que do pó da terra fomos criados. Deus criou do pó da terra. Então automaticamente ela geme com dores semelhante a parto, porque ela pariu, ela criou, entende? Deus usou ela como instrumento para criar todos os seres viventes. Por isso que Adão, quando ele vai sair do Éden, ele fala assim, porque antes ela chamava Isha, chamava varoa, tá? Não chamava Eva. Ele deu o nome de Eva porque ele fala, porque é mãe de todas as espécies, ou seja, Eva deriva de terra, que também deriva de Zoe, que é vida, vida em abundância. Por isso que quando Jesus fala, eis que vos dá Zoe, e Zoe em abundância, também deriva de terra, que é Eva. Entendeu? Deu para entender mais ou menos? Deu para entender? E aí? É isso. Vocês pegaram essa tipificação? Vocês pegaram toda essa semelhança, o que Deus tem guardado, esses segredos tão maravilhosos? E aí? Eu vou deixar você refletir um pouco enquanto eu tomo uma xícara de café e dou um gole de água. Uma xícara de café. Ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ó que bonito. Minha xícara. Um gole de água. Conseguiu entender? Conseguiu colocar isso na sua cabeça? O que você aprendeu? Que não fique só nas minhas palavras. O Espírito Santo ele vai revelar muito mais para você. Eu estou sendo um instrumento. Enquanto eu ensino, eu aprendo. O Espírito Santo fala comigo. Então, enquanto eu ensino, o Espírito Santo automaticamente fala com você, porque você é filho de Deus. Ele está dentro de você. E ele vai te revelando mais coisas em cima dessa palavra. Anota. Comece a anotar. E aí, o que você aprendeu com isso? O que possamos tirar de lição? Muitas coisas, mas uma lição que eu tiro, e eu quero que todos vocês também tirem essa lição muito importante: respeito, humildade e gratidão. Por isso que quando Jesus vai olhar, fala assim, olha os lírios do campo, olha os pássaros, o Pai cuida deles, não cuidará de vós, não andeis ansiosos, e a Bíblia vai falando sobre isso. É basicamente assim, nós não temos respeito nem pela natureza. Como chegamos diante de Deus e vamos falar que temos respeito pela palavra dele, temos respeito por ele, temos respeito pelas profecias e etc. Não entende? Se a gente deixa passar o mínimo detalhe, se a gente não valoriza nem mesmo vamos se dizer, a mãe, Deus é pai, a natureza é mãe, vamos se dizer, se a gente não valoriza nem isso, então como podemos falar que vamos valorizar as coisas de Deus para a nossa vida? E agora eu não estou falando só de coisas materiais, eu não estou falando só disso, estou falando de coisas espirituais também. Deus pode me dar um ministério grande que eu estou preparado, um ministério de nações, que eu também discordo um pouco de ministério grande, é só um ministério que aparece, não, mas enfim, vamos lá, ministério de nações, não vou dar. Sabe por quê? A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito, mas quem não é fiel no pouco, não será no muito. Jesus já falou isso tantas vezes, já falando assim, olha, se não valorizar nem a natureza, que geme até hoje, e ela foi posto em escravidão, culpa do homem, como que vai valorizar as coisas de Deus? Como Jesus falou para Nicodemos, né? Você não entende nem as coisas da terra, ou seja, se você não acredita nem que a terra é viva, quando eu começar a falar as coisas do céu, ou seja, vai ser loucura. Então pega todos esses versículos, pega tudo que eu falei, vai agora orar e fala, Deus, eu quero mais. O Lucas falou só 14 minutos, 15 minutos aí, vamos pôr. O Lucas falou isso, só isso. Eu quero mais. Entra no quarto,
Fala, vamos Deus, eu vou ler essa palavra de novo, eu quero mais revelação dessa palavra, eu quero me encher disso, eu quero pegar disso e eu quero simplesmente mergulhar e aprender mais e mais contigo. Faz isso aí. Vai agora, aproveita, que o Espírito Santo também fala com você, tá? E que você possa ser abençoado aí onde você estiver. E eu espero que você possa ter entendido a palavra, mas se não entendeu, que você pergunte para mim ou pergunte para o Espírito Santo, que ninguém é melhor do que ele para te ensinar toda a verdade. Isso foi Jesus que disse, que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E a verdade é revelada em Jesus Cristo. Ele foi a liberdade de tudo, quando ele nos fez filhos. E a natureza aguarda o nosso manifestar. Tá? Então, um abraço. Fiquem com Deus. É nóis. Tamo junto. Curta, compartilha. Não esquece. Compartilha, tá? Vai marcando um amigo aí. Vai compartilhando. É nóis. Tamo junto. Fui. Lembrando, vai lá no meu Facebook. Tem uma palavra muito boa também no dia de hoje pra você. Bora. É nóis.